Bom, vocês eram muito pobres, né? Você sempre conta isso, que vocês eram... Você até fala que é miserável, né? Que a casa que vocês moravam, uma certa época, era até de papelão, né? Dormia em cama de... Como que fala? Você sempre diz lá Colchão de palha. colchão de palha, que às vezes tinha que ficar arrumando os caroços É. da espiga de milho, que às vezes passava uma outra, né? Mas eu sei que vocês não eram cristãos nessa época, né? Quando os missionários chegaram, né? Com A a gente palavra achava de que era Deus. cristão, né? A gente achava que era, assim. É, minha família, todos nós, a minha Pode mãe... puxar assim um pouquinho mais se quiser seu microfone para mais eu próximo. não estou querendo puxar para não ter problema com a altura do microfone. Entendi. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, que minha família achava que era cristão. Uhum. Nós éramos, na verdade, ligados a essa linha esotérica, né? E era uma vida de perturbação, né? De perturbação maligna na nossa casa, muitas manifestações estranhas, né, que eu presenciei quando menino e que fez da nossa vida assim Que tipo de manifestação estranha assim que você... Por exemplo, quando eu morava em São Luís, né, uma noite a gente acordou, o fogo do fogão de lenha estava aceso, não tinha ninguém na cozinha, não tinha ninguém. Aí a minha mãe gritou do outro quarto: tá vendo, filho? Né? Você está escutando? Tem alguém na cozinha. Aí nós fomos na cozinha, né? Nossa. Aí o fogo que supostamente estava aceso, que a gente via a claridade lá do quarto, estando na cozinha, estava apagado. E não tinha... o fogão parecia que estava fervendo feijão. Você ouvia o som, mas não tinha nada. A gente ouvia do quarto, mas na cozinha não tinha nada, estava frio. E a gente via, escutava esse barulho, né? Então, era uma vida de muita perturbação, assim, de muita briga, de muita encrenca, de parentes, todo mundo morando muito próximo, né? E aquelas coisas assim que se percebia que era uma vida infernal mesmo. Então, era de pobreza extrema, porque hoje, quando você fala de pobreza, todo mundo mora numa casa com luz, às vezes tem um ar-condicionado. Tem uma TV, uma internet. Tem internet, tem tudo aquilo lá. Não, aquilo lá a gente morava, não tinha cama, né? Cada um dormia num paninho no chão, minha mãe fazia ali uma coisa mais confortável, né? Depois fez as tarimbas, que seria uma coisa parecida com cama, fincava uma estaca de pau e fazia umas tábuas em cima, colocava um colchão de palha, né? Muitas vezes, né, não tinha coberta, não tinha lençol, nada, né? Não tinha as coisas básicas, né? Naquela época, a gente sempre tinha comida, arroz, feijão, essas coisas, quando morava no sítio. No sítio nunca faltava. Mas quando você vem para a cidade, na cidade era uma vida muito miserável mesmo, né? Aí se não fosse, não tivesse sido Deus mandar a igreja, né? E a igreja chegar para nos cuidar, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada, porque a igreja nos ajudou poderosamente. A igreja chegou primeiro através do rádio ou chegou antes de alguma outra forma? Como é que foi? Então, nós conhecemos a igreja através do rádio, né? Nós morávamos em São Luís e a minha avó, ela era assim a chefe da mesa, né? Nós funcionava na casa da gente um tipo de um centro espírita ou mesa lugar, branca, alguma coisa assim, né? Eu não dá para dizer exatamente agora. Então, a minha avó começou a ouvir um programa de rádio que era apresentado pelo pastor Ayrton Justus, que era o pastor da igreja de Maringá, jovenzinho, né? Ele já é falecido hoje. Ele era bem jovenzinho, isso era o ano talvez de 1961. Então ela começou a ouvir a mensagem e um dia, em especial, Deus visitou ela de uma forma muito clara. Por quê? Porque o pastor estava pregando: Jesus está dizendo, você está cansado, vem a mim. E ela achou que o pastor estava falando com ela. E ela começou... cega. Ela era cega e começou a responder ao pastor: não, eu estou cansada, não suporto mais isso. Então Jesus te chama, ele tem alívio para você. Ela foi naquele diálogo, que chegou um momento que o pastor disse: então, se você quer aceitar Jesus, coloca a mão no rádio. Eu vou orar por você. Então minha avó fez isso, foi lá, colocou a mão no rádio. Dona Carolina, né, uma negra cega, Dona Carolina, ela colocou a mão no rádio, e naquele momento que ela estava com a mão no rádio, e o pastor orando, diz que ela sentiu como se saísse da cabeça até das plantas dos pés uma casca.
Aí chega a me arrepiar. Ela foi uma casca saindo e ela disse que como que estivesse flutuando. Ela sentiu uma nova pessoa. Olha. Uma outra pessoa. E naquele dia, então, ela teve um encontro com Cristo mesmo, de libertação. Aí, uns 15 minutos depois, talvez nem isso, né? Não sei se 15 ou 20 ou 5 minutos, não sei quanto, minha memória não guarda, mas minha avó me contou que bateram palma na casa dela. Então, era uma senhora trazendo uma outra moça que estava perturbada. Que estava perturbada. Aí ela disse, dona Carolina, eu vim trazer essa mulher aqui para a senhora libertar ela, que ela está possuída por um espírito que está... Porque antes ela era a principal, assim. Que... a mãe de santo. A mãe de santo, vamos dizer assim, vamos né? dizer assim, aquela mulher que dava os passes, eu não sei Isso. exatamente. Não estou aqui querendo desrespeitar o Sim. pessoal espírita, nada disso, mas só contando os fatos. Né? Então ela disse assim, chegou lá e disse, olha, está aqui, está perturbada. Aí a mulher disse, pode livrar ela, diz daí. Aí a minha avó disse, não, mas eu não posso agora. Mas por quê? Porque eu acabei de receber a oração do pastor ali, no rádio, e eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu não posso mais. Não posso mais fazer isto. E ninguém falou para ela que ela não podia mais, Não, né? ninguém falou nada, ela nem tinha ido na igreja, nem tinha conversado com... Não posso fazer mais isso, eu agora sou uma nova pessoa. Ela tinha essa convicção. Que ela era uma revelação. Se alguém de está Deus em mesmo. Cristo, nova criatura é. Né? Sim. Ela surgiu essa convicção. Daí ela pensou assim, olha, eu não posso mesmo orar para essa mulher agora, mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso repetir a oração que o pastor mandou eu repetir. Aí ela fez a mulher começar a repetir. E quando chegou no meio da oração, eu recebo Jesus como meu Salvador. A mulher endemonizou mesmo. Nossa. Endemonizou. Aí a minha avó, contando para mim isso, anos depois, disse assim, olha, se fosse outro tempo, aí eu falava para aquele espírito entrar em mim, eu libertava aquela mulher, né? Porque eu sei lidar com esse espírito, né? Mas aí ela diz, mas eu não posso agora chamar um espírito maligno para vir dentro de mim, porque eu agora sou de Jesus. Então ela teve uma ideia. Ela olhou para a mulher que estava endemoniada e disse assim, em nome do Jesus que eu aceitei no rádio, sai dela. E aquela mulher ficou liberta. Nunca mais ficou possuída pelo espírito maligno. E assim começou a minha avó a ser uma influência de bênção na vida das pessoas, o que para mim foi determinante, porque a minha fé em Cristo veio oriunda da fé da minha avó. Da avó Carolina. Que a minha mãe ainda não era convertida.